E aí, gente, da Nem Science aqui. Hoje a gente tá no episódio 66 do Princípio Econômico Podcast. Prometo que eu vou voltar com Tolkien, tá? Aqui vou falar por posteriormente sobre a Terceira Era, sobre a queda de Gondolin e Númenor com mais detalhes. Então vou voltar pra economia da Terra-média, né? Bom, hoje eu vou falar sobre um artigo do Rothbard e alguns pontos dele sobre o padrão ouro, né? E como, na minha opinião, também, concordando com ele também vendo com uma visão de Hayek que ele cita, de um livro que eu já li do Hayek também, que é o Desnacionalização do Dinheiro, que demonstra uma forma de enfrentar a inflação crônica que a gente tem hoje no mundo, né? Não só no Brasil, não é um problema só do Brasil. A inflação crônica é como um câncer, né? É um câncer que não sai, tipo, não tem como tirar da economia. E o poder de compra das pessoas diminui continuamente por conta disso. Então, quando a gente fala sobre padrão ouro, a gente não fala só sobre um método diferente ou sobre uma técnica apenas melhor, do ponto de vista monetário, mas é realmente de ter algo que tem valor e que, por mais que, tipo, tinha inflação no tempo do padrão ouro, mas era um padrão ouro, primeiro, não exatamente o que eu vou citar aqui, e tem como você controlar a inflação associada a uma moeda com lastro em ouro ou prata, ou seja, o que for, com o controle da emissão da moeda. Só que na minha visão deveria ser apenas por bancos privados, né? Um dos pontos centrais aqui é que o Banco Central, ele é um problema para o próprio Estado, na verdade. O Banco Central não deveria existir. Ele, na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, a missão dele é impossível de ser executada. Não é nem questão de competência. É questão que está pondo uma competência em algo que deveria ser orgânico do mercado. Obviamente, tu tem que ter regulação, tu tem que ter leis. Tipo, é óbvio, né? Tem que ter leis com predicado em direito natural. Tem que ter regulações contra fraudes. É óbvio. Você não precisa, assim, você não precisa nem pensar nisso porque isso é óbvio. Isso já tem até em qualquer país. Mas a questão é que o sistema atual, ele faz o poder de compra do dinheiro de todas as pessoas diminuírem continuamente de uma forma muito maior do que na inflação que a gente tinha no tempo do padrão ouro. Um padrão ouro, por exemplo, não tinha reservas de 100%, não necessariamente. A gente olha para a economia moderna. Então, o paper do Rothbard que está na descrição, ele fala sobre essa questão, né? Qual que é a visão do Hayek? A visão do Hayek era um sistema de moedas apenas privadas. O Rothbard critica isso um pouco. Eu sou um pouco mais a favor do sistema do Hayek, mas a questão é que a visão dele naquele livro é que você teria um sistema de moedas totalmente privadas. É semelhante ao que são as criptomoedas hoje. As criptomoedas, embora nem todas são moedas de fato, né? Eu creio que Bitcoin é um asset especulativo e a Ethereum, ela também tem propriedades de ser um asset especulativo. A Ethereum permite você ter várias coisas, né? Você consegue transformar coisas em moedas de certa forma. Você tem non-fungible tokens, que é NFTs, que não são moedas. Não tem como ser moeda, porque por mais que, tipo, por exemplo, tu pode fazer aluguel de casas transformando a casa em um NFT. É um contrato smart, né? Um contrato na plataforma da Ethereum que permite que você transforme a sua casa em um token não fungível, do ponto de vista contratual, mas com possibilidades fungíveis, né? Ou seja, tu consegue ainda assim, por exemplo, num kitnet alugar para várias pessoas, sendo aquela uma propriedade só, no geral, contratualmente. Você pode alugar várias partes desse kitnet como uma NFT para cada um. Só que o meu ponto é que se você pegar Polygon, se você pegar Dogecoin, sei lá, qualquer moeda, Monero, elas não necessariamente são moedas no ponto de vista geral. Claro que tem stablecoins que tem lastro em dólar. Tem moedas que poderiam ter lastro em ouro e serem criptomoedas. Só que normalmente nada contra elas, né? O sistema do Hayek basicamente seria isso. Seria você ter moedas privadas, que são as criptomoedas. Só que elas não têm propriedade de moedas no sentido tão usual da coisa no momento. Então não é essa visão.
A visão de ter um padrão ouro, nesse sentido, é você ter uma moeda principal com lastro em ouro. Então você não tem moeda fiat. Qual que é o problema? A gente vai estar no primeiro problema. Primeiro é a moeda legal tender. É você obrigar as pessoas a usarem uma moeda só. Uma moeda que não tem valor necessariamente. Você é obrigado a usar o real, por exemplo, no Brasil. E o real não tem lastro de nada. Qual que foi a causa disso? Tem uma causa, tem um histórico. Mas antes disso, eu só quero mostrar que a moeda legal tender, ela é coerciva e ela não necessariamente tem valor. É um valor criado ali. O valor não existe. A moeda fiduciária funciona hoje porque você tem um sistema de reservas fracionárias e empréstimos entre bancos em que eles mutuamente permitem uma reação em cadeia, na verdade, né? Uma difusão de transações que permite que a moeda fiduciária não colapse necessariamente. Porque, se você olhar na história, sempre quando as pessoas usaram moeda fiat, por exemplo, nas colônias americanas, nunca dava certo. Por que nunca dava certo? Porque você fazer uma fiduciária sozinho, uma moeda fiduciária sozinho, com todo mundo usando moeda com lastro em outros países, sempre vai fazer sua moeda ficar com poder de compra menor. Então, tem transações entre países, obviamente isso é extremamente importante para a economia de um país. Ninguém vive numa autarquia. Realmente hoje todo mundo depende dos outros. Se todo mundo usasse padrão ouro, ou prata, ou lastro parcial, seja o que for, e alguém sozinho usasse moeda fiat, ele ia colapsar. Eventualmente. Então nunca deu certo anteriormente porque você não tinha todo mundo usando. Você não tinha um sistema de crédito também tão expansivo. Quando você emite moeda fiat, você tem um sistema de crédito mais expansivo. Você pode aumentar a sua oferta de capital com técnicas monetárias para isso. É claro que o Banco de Londres já fazia isso há tempos atrás, né? Séculos atrás. Ainda assim, o grande ponto é que tem formas de você aumentar a expressão de crédito mesmo no padrão ouro. Então tem padrão ouro que não é padrão ouro de verdade. Como, por exemplo, o sistema Bretton Woods, o sistema dos Estados Unidos, que foi acordado pelo mundo, né? Uma conferência específica, em 1933. Que todas as moedas teriam uma relação com o dólar. Então, o dólar seria a moeda principal do mundo em transações comerciais. E com lastro em ouro. O dólar teria lastro em ouro. Só que continuamente esse lastro ele foi se perdendo e virando uma reserva fracionária cada vez menor. Ou seja, você não tinha uma paridade fixa de ouro, né? Em onças de ouro pro dólar. Cada vez ia diminuindo. Você tinha uma relação entre, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, de que às vezes a Europa queria resgatar uma quantidade de ouro associada a dólares, mas os Estados Unidos ele não necessariamente ele queria controlar esse valor. O Gilbert cita $35 por onça de ouro. Só que quando você tenta fixar por controlar a oferta, porque você basicamente o monopólio tá com os Estados Unidos. Né? Na época o monopólio tava com os Estados Unidos. Então eles controlavam tudo. Eles controlavam basicamente a moeda mundial. Hoje em dia ainda é moeda mundial. Mas também por conta disso. Então, todo mundo começou a usar dólar com lastro em ouro. Todo mundo. Por que escolheram ouro? Por que não criaram moeda fiduciária na época? Todo mundo sabia. Todo mundo sabe que ouro tem valor. Que é melhor do que moeda fiat, porque moeda fiat nunca funcionou na história. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Em 1971, acabou o padrão ouro. Então, os Estados Unidos, o Nixon acabou com o padrão ouro. Obviamente, os Estados Unidos viu que não poderia. Você tem que ter moeda, o ouro físico, né? Você não pode ter fraude ali. Ele não poderia continuar fazendo a. Tipo, ele ia ter problemas monetários ele mesmo se ele não realizasse isso, né? Então, acabou com o padrão ouro. E normalmente, muitos economistas, eles defendem o sistema atual. Eles falam, não, mas na verdade, a expansão de crédito gera mais empréstimos. Gera mais. Permite controle da taxa de juros melhor. Permite que
controle fiscal e monetário do país de forma muito mais concreta e mais eficiente, coisas do tipo. E basicamente você está defendendo criação de dinheiro ex nihilo. Porque o que é criação de dinheiro ex nihilo? É você criar mais oferta do que possui. Num padrão ouro com um peso fixo de onças para cada real, por exemplo, você não consegue emitir mais do que você tem. Você tem que ter ouro físico, não é fraude. Se ter fraude, as pessoas não vão confiar mais na sua moeda. Se fosse, por exemplo, se não existe moeda legal tender, moeda que o Estado disse que você tem que usar. Basicamente, as pessoas usariam aquelas que são melhores. Tanto que quando o mercado, assim, toda a história, né? Então, tem commodities como cevada, trigo, milho, tabaco, algodão que já foram usados como commodities, sal, para pagar pessoas. Então você tinha várias. Além da moeda legal tender, você tinha vários moedas de circulação. Tinha várias commodities sendo usadas em circulação até alguns séculos atrás. Por exemplo, nas colônias americanas usavam tabaco com reserva 100% para notas. Então você tinha notas, dinheiro, né, associadas a tabaco. Você tem exemplo dos assagnates da França que deu merda, né? Na era pré-napoleônica, que você tinha um lastro em débito, que era associado a propriedades da igreja da época, né? Então o governo ele pegou as propriedades da igreja para si e emitiu notas com lastro em real estate, no mercado imobiliário, né? Porque obviamente essas propriedades têm valor. Só que eles emitiram bem acima do valor que teoricamente as propriedades tinham. O que é subjetivo, porque a propriedade tem uma relação de valor que não é mensurável facilmente nesse sentido. Quando você tem uma nota que nas colunas americanas também aconteceu isso. Quando você tem notas que tem lastro em real estate, tipo, o preço da propriedade ela aprecia. Ela aprecia naturalmente e organicamente pelo mercado de oferta e demanda de propriedades ali. Quando você tem moedas com lastro em propriedades, tu tem um conflito de interesses. Porque tu quer que tenha valor isso, quer emitir o máximo possível. Você não consegue apreciar a propriedade mais do que o que você quer emitir. Você pode. É diferente do ouro porque você pode meio que colocar na propriedade um valor que não necessariamente é o correto, que seria definido pelo mercado. Então você tem um conflito de interesses natural com moedas que tem lastro em real estate. Então por isso não funciona. Tem que ter lastro numa commodity com relação a uma coisa mais palpável como o dinheiro, como o prata e ouro. Que ao longo da história foram usados. O laboratório de economista é história, né? Então, se algo foi usado em toda a história como moeda e as pessoas ainda veem como algo bom pra moeda, então deve ser usado. Você vê coisas, por exemplo, que o preço do ouro só aumentou desde a queda do padrão ouro. O preço tá assim, absurdo nas últimas 2 décadas, por exemplo, por onças. Então você pode falar, nossa, mas por que vocês veem tanto valor no padrão ouro? Ué, vai lá ver os futures de ouro pra você ver. É extremamente só vai pra cima. A prata ainda tem uma flutuação grande, assim. É maior, né? Teve horas que até a prata ficou maior que o ouro. E, na verdade, tem uma relação até hoje em dia de Forex, que é o mercado de câmbio, entre ouro e prata. Qualquer livro de Forex vai te ensinar, é o básico, da relação entre ouro e prata. Assim como tem uma relação entre títulos e ações da Bolsa de Valores, assim que tem uma relação como taxa de juros e títulos e para a Bolsa de Valores. Enfim, você tem uma relação do ouro com o dólar. Então eu invisto em futures de dólar ou em ou em futures associados a commodities, né? O grande ponto é que todas as moedas hoje são papel, né? Porque elas têm. De certa forma, elas, no fim tem valor. Por exemplo, as relações de câmbio entre países, é o que chama de Purchasing Power Parity, ou PPP, paridade de poder de compra. Então, por exemplo, eu tenho um salário nos Estados Unidos, um salário no Brasil. Se você for no estado comum nos Estados Unidos, no Walmart da vida,
com seu salário americano mínimo, tu comprar, fazer a compra do mês, tu vai conseguir comprar muito mais do que no Brasil. Por quê? Porque o poder de compra do dólar é superior ao real. No Forex, você tem relações cambiais e transações entre essas moedas. As moedas se tornaram commodities. Então, obviamente, papel. Que tem um certo valor porque é um valor coercivo, mas tem um valor. E você tem valores entre eles. Então você tem transações realizadas com papel. Então esse papel ele é usado como meio de troca. Ele tem uma regressão. É o teorema da regressão de Von Mises que o Rothbard até cita nesse artigo. Ele tem uma regressão para ouro. Ele tem uma regressão para commodities. O que significa essa regressão? Que o valor associado a essas moedas eles têm uma relação com commodities, no fim. E um país, ele produzir mais e ser mais eficiente nas suas exportações e na sua relevância pro mercado, faz a sua moeda apreciar. Até porque tem pessoas transacionando nesse exato momento. Até com, infelizmente, day trade, né? Mas swing trading, scalping, futures, com dólar. Muitas pessoas hoje estão apostando que o real vai cair. E que o dólar vai subir em relação ao real. Ou que o pound inglês vai cair. E que o dólar vai subir. Então você tem essa relação de câmbio, ações cambiais que você pode apostar que uma moeda vai subir ou descer, fazer um short, né, na moeda, um put, né, comprar puts para pensar que essa moeda vai descer. Com uma opção que pode ter uma variável aí em relação ao seu prazo de maturação de contrato. Então vamos supor que eu creio que daqui a 15 dias o dólar vai cair em relação ao real. Então eu compro puts, tem várias formas de eu fazer isso. Faço um short selling e basicamente eu tô dizendo que eu tô pensando que o real vai cair em relação ao dólar. Ou vou fazer isso com commodities e tal. Eu posso pensar, eu creio que o algodão vai descer, vai cair de preço. Ou que uma ação vai descer. Short selling. Tem o que é chamado de derivatives. Tem futures, você tem diversos tipos de instrumentos financeiros nesse contexto. Mas o grande ponto é que essas relações cambiais, até o Hayek fala nesse livro, criam uma disparidade de poder de compra que nunca houve na história. Então, uma das razões porque eu com, por exemplo, um salário que você ganha no Brasil, você tem pouco poder de compra nos Estados Unidos, é pelas relações cambiais que existem porque é moeda fiat. Isso beneficia muito os Estados Unidos. Porque ele já era, ele foi por anos, décadas, padrão de transações comerciais e continuou sendo. Continua sendo. E eles foram os mais beneficiados desse sistema fiduciário. Porque basicamente, eles ainda têm controle sobre o sistema monetário global. Eles ainda têm a moeda mais forte. E o poder de compra, o euro, por exemplo, o euro ele tem uma paridade com o dólar, ele tem uma força contra o dólar bem grande. É uma colisão entre governos que realmente criam uma moeda muito forte. Na visão das pessoas. Essa questão de valor da moeda é definida pelas pessoas, pela preferência temporal delas, tá? E valor subjetivo. Então, no mercado de Forex, em relação de poder de compra de moedas, é totalmente definido de uma forma que nem mercado de ações, de certa forma. Então, aquela ação ela tem aquele valor, não necessariamente porque intrinsecamente ela tem aquele valor. É porque, no momento, o mercado, pela oferta e demanda dessas ações, deu aquele valor. Que pode ser um valor descontado ou até apreciado, né? De repente, aquela ação tá no valor acima do que o valor intrínseco daquela ação. É com base na sua folha de contábil, né? Então, sua balance sheet. Então, tu tá vendo ali, por exemplo, return on equity de investidores. Você tá vendo ali earnings per share ou até a relação de fluxo de caixa associado às ações que ele tem. Aí você fala, nossa, essa ação tá ou acima do valor do que ela deveria estar, ou abaixo do valor que ela tá com relação ao que a empresa de fato faz. Embora tenha relações subjetivas ali. No fim, o valor subjetivo, menos operações. Com a moeda, a mesma coisa. E, obviamente, você não poderia fazer um padrão ouro junto com uma moeda fiat. Você não pode ter duas moedas recorrentes. O sistema do Hayek não funciona quando você tem legal tender. Tem o que é chamado de lei de Grisham.
A moeda ruim sempre vai tirar a moeda boa. Vê até poemas, um poema chamado Frogs, acho que do Eurípides, que já citava a Lady Grisham, né, naquela época. Dinheiro ruim sempre tira o bom. Então vamos supor que eu tenho moeda fiat e outra com lastro em ouro. A que lastro em ouro vai perder no final. Essa é a noção. Só que a Lady Grisham, ela só acontece, é a visão do Rothbard, eu aprendi com ele essa questão. Ela só ocorre quando você tem uma moeda legal tender. Se você tem um sistema com moedas privadas emitidas por qualquer um que tenha, obviamente, meios legais, legítimos para fazer isso, deve ser regulado com leis, obviamente. Livre mercado tem que ter leis, obviamente, leis justas e com base em direito natural. Então você tem as leis em vigor e vamos supor que você tem um sistema que emite somente moedas privadas. As pessoas escolhem qual ela quer usar. Se todas têm lastro em ouro, então basicamente tem um sistema que não tem uma confusão, né? Obviamente você não quer uma confusão em que você vai pro mercado, você tem várias moedas correntes. Por exemplo, em criptomoedas, vamos supor que todo mundo começa a usar criptomoedas. Tu tem um lastro em dólar. Um lastro não, né? Tu tem uma medição em dólar dessas moedas. Então poderia ter uma medição apenas em ouro. Para todas as transações feitas em mercados. Então você usaria a moeda que mais te convém. Só que nesse sistema, você não pode ter banco central. Tu tem que ter bancos apenas privados. Na minha opinião. Então você não pode ter um banco que controla as coisas. A questão é, o Banco Central, ele não consegue resolver, ele não consegue fazer o que ele deve. Um outro problema é o controle da taxa de juros, porque basicamente tu controla o preço do capital. Quando o preço do capital deveria ser definido pela oferta e demanda de capital. Então quando você vê o Banco Central, por exemplo, aumentando a taxa de juros, obviamente corretamente, porque a situação do Brasil não é boa financeiramente. Primeiro, ele não deveria nem controlar a taxa de juros. A taxa de juros deveria ser decidida pelo mercado. Decidida por bancos privados apenas. Por que isso? Porque nesse sistema, assim, isso com padrão ouro, se você tem moeda fiat, os bancos vão fazer o que eles quiserem, vão imprimir quanto quiserem. Se você tem os bancos são obrigados por lei a ter um lastro físico em ouro ou prata, eles são obrigados a não conseguir emitir mais do que eles possuem. E obviamente o Rothbard cita isso também, tu tem que ter reserva 100%. Então toda a moeda que você tem há um peso fixo de ouro ou prata. O preço tem que ser fixo. Não pode mudar. Um preço fixo de ouro prata por lei. Provavelmente você pode definir. Como a gente define qual é o preço fixo, né? A questão é. Tem que ter o preço fixo. Eu não vou te dizer qual que é, mas tem que ter o preço fixo. Então você tem que ter um preço fixo. Não, preço fixo não, perdão. Falei uma besteira. Tem que ter peso fixo. Peso. Fixar preço do ouro é uma burrice. Até o Hotbard fala. Fixação de preço de câmbio é uma idiotice. Tu tem que ter uma fixação de peso. Então, eu tenho que ter uma garantia, que é a moeda que, que o banco tá usando e que o governo tem e tal. Ela é de fato. Então, tipo, o governo obviamente tem assets, né? Ele continua tendo assets ativos dele, passivos e tal. Então, mas nos ativos do governo, você tem. Você vai ter basicamente tudo com lastro em ouro. É chamado de demand liabilities. Então, passivo de demanda, que é em inglês, eu acho. Então, tudo é em um lastro em ouro. Criando assim um valor intrínseco ao que a moeda de troca que está sendo usada. Porque a questão é, a moeda de troca hoje em dia não tem valor intrínseco. Então vira um câmbio ferrado, moedas internacionais, que no fim beneficiam a Europa e os Estados Unidos. Essa é a questão. Obviamente, a razão do porquê, por exemplo, hoje em dia, em relação a 2008, por exemplo, e outras eras do Brasil, o poder de compra do real está tão fraco em relação ao dólar, é pela política monetária do próprio Brasil também. O Brasil cresceu em sua produção, ele é um país que é forte sim em relação à exportação.
questão é que, por várias razões de política monetária, de fato, o Brasil ele tem um poder de compra baixo em relação a outras moedas. Só que o grande ponto é que você também teria uma revolução muito grande do Forex, né? Porque, obviamente, o sistema atual do Forex, as taxas cambiais são de moedas fiduciárias, né? E funciona melhor assim porque você tem mais volatilidade. É o beta que os caras de hedge funds amam, né? Você tem que ter volatilidade na visão deles, né? Minha visão é diferente, pra ter ganhos maiores. Mas, na minha opinião, o grande ponto é que se você não tem um sistema privado de bancos, isso não funciona. Então a taxa de juros seria escolhida pelo quê? Ela não seria escolhida. Ela seria efetuada naturalmente pela oferta e demanda de capital. Assim como o dono de um mercado, ele não escolhe o preço do produto. Obviamente, ele compra um certo preço e ele tecnicamente escolhe o preço de bancada que ele vai vender na loja. Mas pode ter certeza que se o vendedor pudesse vender o PlayStation 4 por 1 milhão, ele venderia, se as pessoas comprassem. Ele não vende porque o preço é elástico. Então, a elasticidade da demanda de uma coisa vai fazer que o preço afeta a demanda. Então, se um videogame, celular, qualquer coisa elástica tá muito cara, ninguém vai comprar. Vai esperar descer o preço, o valor. Jogos, por exemplo, tudo elástico, né? E basicamente, você tem a elasticidade do dinheiro em si também. Então, se o preço do capital tá muito alto, você não vai comprar capital. Você não vai pegar juros de empréstimos. Só que o preço do capital, que o Turco define como juros como preço do capital, é definido pela oferta e demanda de capital. Que é modulado pela preferência temporal das pessoas. A inflação é só a expectativa futura vezes a presente em relação, nesse caso, ao dinheiro. O grande ponto central é que num sistema de bancos privados, em que eles têm liberdade de emitir as moedas que eles quiserem, com lastro no commodities, que tem que ter um físico, com uma segurança física desses cofres e tal. Obviamente, tu tem problemas de roubo, né? Mas, cara, se você falar, mas o dinheiro físico pode ser roubado com mais facilidade. Cara, isso é uma mentira, cara. Tu tem basicamente roubos virtuais aí de milhões de dólares ao redor do mundo. Não só de criptomoedas, mas de moedas tradicionais, do ponto de vista digital. Até no Pix teve recentemente. Em níveis absurdos. Então isso não é uma solução, né? Obviamente isso pode ter dinheiro digital com lastro em ouro. Óbvio. Então, não muda nada a modernidade. Uma coisa que as pessoas podem reclamar é a contração de crédito que isso cria. Eles vão dizer, assim você tem menos crédito disponível para empresários. Cara, dinheiro é que nem vinho, cara. Você adiciona mais água, ele vai perder seu valor. Tá tendo assim, sabe quem se beneficia da inflação crônica? Governo e bancos. Porque os bancos têm uma coisa chamada senhorinhagem. Quem emite primeiro a oferta de capital exógena, que é criada ex nihilo, porque a moeda fiduciária você pode emitir o quanto você quiser, não tem lastro em nada. Ou você diminui as reservas que você precisa nos seus cofres e você pode ter mais capital. Porque a reserva fracionária é basicamente uma forma de você ter mais capital ex nihilo, do nada. Você cria do nada. Reserva fracionária deveria ser legal por lei, na Constituição. Isso cria inflação. Isso cria inflação crônica. Sempre vai ter diminuição no poder de compra. Isso ferra todo mundo, toda a população. Porque quando seu dinheiro vai circular no país e no mundo, tu tem inflação sendo gerada ali. Só que os bancos, eles têm um sistema que eles se ajudam, né? Eles têm um sistema em que todo mundo tá emitindo moeda fiduciária, todo mundo pode fazer empréstimo no longo prazo, todo mundo faz reservas fracionárias. Então, com todo mundo fazendo isso, o sistema, ele permanece. Só que permanece ainda gerando inflação. Ainda gerando inflação. Então você tem um sistema altamente inflacionário. Em que sempre, ano a ano, você tem, por exemplo, empresas que até são mais bem vistas quando elas ajustam o salário para a inflação. Porque se o seu salário é o mesmo durante 2 anos, 3 anos, tu tá perdendo poder de compra. Tu compra menos. O aluguel, por exemplo, ele é anualmente ajustado à inflação.
salários não. E aí, como faz? Obviamente, o Consumer Price Index, os preços de comida, todo tipo de índice de consumo, né? Tem o Food Price Index também, de transporte, que é o Transport Price Index. Todos esses índices de preços, consumo, serviços, etc. A inflação age sobre eles. Você tem eles ficando mais caros ano a ano. Só que eles ficam mais do que o normal, porque você tem um sistema fiduciário. Então o sistema fiduciário, ele permite uma inflação maior. Ele cria uma inflação maior. Até tempo atrás, os governos falavam que inflação era bom. Até o Friedman, né, escreveu um paper lá que até ganhou o prêmio Nobel. Dizendo que inflação gerava desemprego, na verdade. Inflação era ruim. Hoje, qualquer investidor ele considera inflação em relação a títulos, assim como a taxa de juros. Né? Só que a questão é que quem emite essas moedas primeiro, eles conseguem gastar mais, porque o dinheiro ele só diminui a longo tempo, o valor. Seu poder de compra diminui ao longo do tempo. Então, quando o dinheiro entra em circulação, o que é circulação? Por exemplo, tem 10 reais. Pega 10 reais, vou dar pra comprar pão. E dinheiro vai pro caixa do pão, no caixa da padaria. Esse é o fluxo de caixa da padaria. A soma de todo o dinheiro das pessoas que colocam na padaria vai pra pagar crédito de bancos, vai pra pagar fornecedor. O fornecedor paga seu próprio juros, assim, paga seus funcionários. Também compram, consomem. E assim você tem um giro de capital na economia. Só que os primeiros emissores, eles têm uma coisa chamada lucro de senhoriagem. O que é o lucro da senhoriagem? Quem emite primeiro a moeda que você aumentou de forma exógena, né? Ex nihilo. Você aumentou a oferta de capital do nada. Basicamente, te criou dinheiro em árvore. E foi permitido legalmente. Você basicamente imprimiu dinheiro. Deveria ser legal, né? Basicamente imprimiu dinheiro. Do nada. Porque tu cometeu uma fraude, na verdade. Bom, os sistemas bancários atuais, eles são uma fraude, na prática. Eles vão à falência, todo mundo vai tentar pegar os depósitos justamente. Justamente. Todo mundo é legalmente tem o direito de pegar agora o depósito da sua conta no seu banco. Mas se eles pegarem, quando tem uma crise, eles vão pegar. O que acontece quando tem uma crise? Vai ver a crise na China, crise na Líbia, quando aconteceu um tempo atrás. Tem uma moça que teve que entrar, tem um vídeo, né? Da pessoa entrando armada no banco pra ter o dinheiro que ela depositou ali. O dinheiro dela. Que tava tendo uma crise e o banco não tinha dinheiro pra pagar. O banco não tem o suficiente. E daí, esse dinheiro que não tem o suficiente, ele usa pra investimentos. Porque o setor de investimentos e o setor de depósitos são juntos. Que é um erro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Glass-Steagall Act, posterior à crise de 1929, acabou com essa mamata de ter setor de depósitos bancários junto com o de investimentos. Isso dá merda. Deu merda na crise de 1929. Deu uma crise monstruosa nos Estados Unidos. Empresas falindo, bolsa caindo, pessoas perdendo emprego. Só que em 1999, no governo Clinton, voltou. Então, tem o repeal, né, que é a anulação da Glass-Steagall Act, e agora poderia juntar o setor de depósitos e investimentos. E eu creio que todos os bancos do mundo fazem isso, no geral. Tem os dois juntos. Basicamente, você cria uma coisa chamada leverage. E quem que se beneficia desse leverage pra gente terminar? Setor de private equity, que investe em empresas. Setor de hedge funds, que pega empréstimo pra realizar transações de investimentos. Seja longa ou shorts. O de private equity pra comprar empresas, ele também ganha um leverage de empréstimos, né? Ele consegue mais capital ao menor preço. Até se o país abaixar a taxa de juros artificialmente, ele consegue. Só que eles meio que têm uma relação de senhorinhagem. Porque eles meio que. Eles recebem esse dinheiro meio que com a ajuda do primeiro emissor. É que nem o que o Nicolas Orez me disse. E Rothbard nessa questão. Quando o rei ele
pegava prata, ouro, né? E ele fazia mint, né? Ele misturava com outros commodities para emitir mais. Ele lucrava com isso. Ele conseguia gastar mais, no geral, do que ele tinha. Quem se ferrava era o povo com inflação. Então, Diocleciano, por exemplo, no Império Romano fez isso. Ele criou a inflação, mas ele gastou primeiramente mais. É a mesma coisa. Quando o governo ele aumenta a oferta de capital de forma exógena, né? Não existe o capital, ele criou do nada, ele emitiu mais. Tem várias técnicas que o Fed pode usar para isso, por exemplo. Tem o Ripple, Commercial Paper, tem várias técnicas para você fazer. Empréstimo de curto prazo para gerar capital mais rápido. E até beneficiando, entre aspas, as empresas. Todo esse sistema de expansão de crédito, ele gera um leverage muito maior para bancos, que no fim gera um leverage muito maior para o setor de private equity, fundos de fundos, hedge funds, fundos de pensão porque eles investem em fundos de private equity e fundos no geral, fundos de fundos, fundos relacionados a seguro, todos esses fundos, previdência, no caso, privada, né? Todos esses fundos, eles se beneficiam do leverage. Você tem uma oferta de capital maior. E eles têm o lucro da senhoriagem, né? Como eles estão próximos aos primeiros emissores, tipo, por exemplo, eles são os principais clientes dos bancos. E o banco tem um leverage porque ele tem essas relações de que ele pode ter reservas fracionárias, ele tem uma da fiduciária que ele não precisa ter lastro na commodity necessariamente. Tem o sistema de empréstimos que o Jesus Huerta de Soto fala no livro dele, vou deixar na descrição, que também demonstra isso de forma mais clara, que basicamente se tu aumenta, por exemplo, com moeda fiduciária sozinho, o banco ia falir, que nem o do John Law faliu na França, mas no século XVIII. Só que quando você tem vários bancos fazendo isso, e todos emprestando um pro outro, usando reserva estacionária, da Fiat e tudo, basicamente tem uma expansão de capital de todo mundo muito alta. E eles têm senhoriagem nisso. Ou seja, eles estão lucrando com isso mais do que eles iriam num sistema com padrão ouro. Só que o meu ponto, eu sou contra bancos privados? Claro que não, cara. Eu quero um sistema só de bancos privados. Só que você não pode permitir o lucro, senhoriagem dos bancos, com a ajuda do Estado, porque basicamente esse é o exemplo dos caras no livro do Rothbard, Conceived Liberty, né? Concebida em liberdade. Que eram aqueles capitalistas do Estado, né? Eles eram mercantilistas na prática, né? Aquele cara que recebe land grant do amiguinho político pra ter monopólio no mercado imobiliário ali da região. Então, basicamente, esse sistema beneficia os bancos porque é basicamente uma ajuda. É como se fosse uma ajuda do governo, cara. Como se fosse um subsídio velado, né? Você permite leverage e senhoriagem pra eles. Então, qual que é o meu ponto? Isso afeta a população anualmente. Anualmente não, continuamente. Mas pra medir de forma anual, você mede a inflação anual, basicamente tá tendo perda de poder de compra, aluguéis ficando mais altos, sempre acima dos salários. Tu pode, tipo, pode ajustar tudo que você quiser à inflação. Isso vai ferrar as empresas no fim. Vai aumentar a folha de pagamentos deles. E quem tá ganhando isso é o governo e bancos. Eles estão praticando senhoriagem. Eles estão sendo os primeiros emissores. Eles estão ganhando com isso. Como primeiros emissores, eles estão lucrando com isso. Enquanto a população perde poder de compra da sua moeda. Continuamente. E diversas outras políticas monetárias, mesmo no sistema atual, vamos supor que nunca o padrão ouro volta. Ainda assim, você tem o Banco Central ainda fazendo políticas monetárias que fazem o poder de compra do dinheiro diminuir. Então, mesmo se, sei lá, esse sistema nunca foi implementado, o sistema de bancos apenas privados já é melhor que o atual. E a contração de crédito que é criada aqui é uma contração de crédito que, na verdade, tem uma relação de apreciação de valor muito maior. Então, a poupança não vai gerar 1% ao ano, vai gerar muito mais. Se você tem um lastro em ouro fixo no peso. Fixação de preço não, fixação de preço não, peso. O peso para no real, por exemplo. Claro que, como todo o mundo usa uma moeda fiduciária, como que você poderia competir com bancos que podem praticar isso no mundo todo, né?
Obviamente, seria muito, assim, uma utopia você pensar que o mundo todo ia aceitar a Hayek e falar, então a gente vai desnacionalizar o dinheiro, né? O banco se beneficia disso. O que o John Law não conseguiu, hoje os bancos conseguem. Só que, eu creio que tem como. Eu sou contra a dolarização, por exemplo. Eu creio que dolarização é só uma forma de você usar outra moeda fiduciária melhor. E no fim, não tem valor nenhum, no fim. Fisicamente. Então eu creio que, obviamente, tu tem que ter, por exemplo, vamos supor que o Brasil quer entrar no padrão ouro agora. Como que ele vai ter reservas suficientes para dos seus passivos de demanda e o suficiente para ter lastro, né? Porque a ideia do Hotbart seria, vamos supor que a gente quer fazer o mais rápido possível. Então, com o ouro que a gente já tem, a gente coloca o lastro na moeda. Então, vamos supor que eu fixo até tantas onças por lei, constitucionalmente. E vamos supor que você tem tanto de reservas de... E o ouro tá lá em cima, né? O preço do ouro tá alto pra caramba. E só tu vai tender a subir. Não espere cair, porque não vai. Então, vamos supor que você quer ir pro padrão ouro totalmente, então tu vai ter que ter laço na moeda. Tu quer também acabar com a moeda legal tender, então, obviamente, tu... tem que... Pra não ter a lei de Grisham, você não pode ter mais a moeda fiduciária como obrigatória. Então, vamos supor que o real ainda existe, fiat. Só que não é mais obrigatório. Tu pode usar moedas emitidas por bancos privados com lastro em ouro. E tu tem reservas com paridade com ouro para esses bancos privados. Então, uma visão é tipo o governo como um todo fazer o lastro com as reservas que ele já tem, mas ele pode ter poucas reservas. E, obviamente, com certeza a reserva não tem uma paridade com o valor atual que eles têm associados ao que eles possuem de passivo de demanda. E obviamente tu cria uma contração no dinheiro que você tem agora, no momento. Então você teria que ter uma reserva o suficiente para você ter os seus passivos otorgados de forma correta, de forma que eles possam ser de fato realizados, né? Então o governo tem um gasto por ano, por exemplo. Então tem lastro em ouro. Esse lastro em ouro vai afetar o quanto eu posso gastar, obviamente. Então, obviamente eu teria que diminuir cronicamente os gastos do governo. Então, você teria que diminuir os gastos de forma absurda. Eu não creio que isso diminua o Estado. O poder do Estado maior, na minha opinião, é o poder legal, jurídico, executivo e tal, legislativo. Eu creio que isso, na verdade, você teria que ter uma administração que diminui cronicamente os gastos, né? Não tem como você ter reserva 100% sem diminuir os gastos, senão você vai ter o mesmo problema que teve na Argentina. Teve reserva 100% na Argentina. Já tentaram isso nos anos 90. E não deu certo, deu uma crise. Exatamente porque esse padrão, essas reservas 100%, primeiro, não tinha lastro em commodities. E obviamente não poderia ter, talvez, porque eles não teriam reserva suficiente. E os gastos do governo continuaram altos. Então você tem que reduzir os gastos cronicamente. E tem que ver se isso é politicamente possível. Então você tem que ter um corte de pessoal crônico, ministérios, de tudo. Tem que diminuir os gastos ao máximo. Você tem que diminuir impostos pra você. Porque na verdade tem níveis que você pode diminuir os impostos e arrecadar mais. Eu não vou discutir isso aqui agora, mas já falei em outros vídeos. Então é uma visão muito importante. Você diminuir os impostos, na verdade, você arrecada mais. Você incentiva as empresas a produzirem mais e a terem até possibilidade de lucro maior. Você tem que ver quantas empresas elas não podem crescer por causa de impostos. No fim, elas pagam menos por conta disso. O que é burrice, né? Normalmente a pessoa pensa assim, quanto mais eu cobro, mais eu recebo. Não. Se você cobrar, por exemplo, imposto 100% do faturamento das empresas, elas vão produzir? Não, todas vão à falência hoje. Agora, sempre 70%, 60%, 50%. Quanto mais você aumenta, mais você ferra as empresas, concorda? Qual que é o nível que você menos ferra elas e você é mais arrecada? Não é zero, mas com certeza é próximo.
a zero, né? Mais próximo que 100, por exemplo. Então, o grande ponto é que você arrecada mais cobrando menos. E, obviamente, o que você quer é o resultado, você quer arrecadar mais. Não é? Tem coisas que não teria ter impostos, por exemplo, conta de luz, água. Tem uma lei no Brasil que conta, por exemplo, é, taxa e margem de lucro em itens básicos, como arroz, feijão e coisas do tipo. Porque deveria ter uma lei que é contra impostos sobre luz, sobre coisas básicas para sobrevivência humana. Água, enfim, coisas básicas. Imposto sobre arroz, por exemplo, poderia ser tirado, porque não tiram os impostos totalmente sobre bens, assim, de consumo que são extremamente, assim, inelásticos, extremamente importantes, como óleo de cozinha, coisa do tipo. Ou diminuir de uma forma substancial. E o resto, sei lá, deixa. São coisas que eu creio que são muito mais éticas e morais de se fazer do que aumentar impostos dizendo a gente que precisa gastar mais. Pelo contrário, cara, a administração pública não é diferente de uma empresa. Eu já vi pessoas pensando no contrário, não é diferente de uma empresa. Tanto que na Grécia Antiga, você tinha a questão de que você tinha que ter. Até eu já vi o. É, eu lembro se era no Leis de Platão ou no livro de Aristóteles, mas eu lembro de. Até você tem resenha do Instagram. No Instagram eu escrevi sobre isso daí. De um dos livros que eu fiz resumo. Sobre como você tinha que ter na Grécia em certo momento, né? A história muda bastante. 10 anos de experiência como empresa, tendo um negócio, pra você ter uma posição administrativa política. Então tinha que ter experiência pra você ser um administrador, um governante, por exemplo. Prefeito, depende aí da vaga aí. E isso num momento específico da história, estando um autor específico. Em Atenas, necessariamente, mas em certo momento isso acontecia. Ele muda aí a forma de tempo, aí depende daí da lei, da Constituição na época. Mas o grande ponto é que você tem que ter experiência, cara. Você tem que ter. é, Basicamente, política é administrar pessoas. Tu tem que ter ética, moral, que essa é a base da virtude política, em Sócrates, por exemplo, em Mênon. Você vê o diálogo platônico. Em Simpósio também, é tratado sobre esse tema. Então, virtude, obviamente, tem que ter. E numa democracia, as pessoas elegem essas pessoas. Só que você tem que ser alguém de business, cara. Então, tu é um prefeito, tu não sabe nada de business. Tu não sabe o que é taxa de juros. Cara, esquece. Você não tem competência. Então, poderia ser um requerimento, né? Ter um mínimo de tempo aí de, sei lá, 2 anos com uma empresa sua, do seu nome, com retornos pra. Retornos não, vai. Ter uma empresa já tá bom. Pra ter uma posição de governança. Governança no sentido de prefeito, governador, esse tipo de coisa. Mas o meu ponto geral aqui é que esse sistema, ele permitiria menos inflação. E a técnica do Hayek de você controlar a emissão da moeda já resolve o problema da inflação, que obviamente tem inflação com commodities, né? Teve uma inflação monstruosa na descoberta do Novo Mundo, para a Espanha, por exemplo. Até os autores da Escola de Salamanca falam sobre isso. Chamada de quantitative theory. Esse termo em inglês é difícil de falar. Teoria quantitativa de dinheiro, que eu não concordo exatamente. Mas na versão correta você tem a utilidade marginal, né? Então quanto mais você tem de ouro no mercado, mais o valor dele diminui, a utilidade marginal dele, e aí você tem inflação. Porém, se você controla a emissão da moeda, você não tem esse problema. Só que esse controle da emissão da moeda tem que ser por bancos privados, esse sistema. Eu resumo: bancos privados, padrão ouro, reserva 100%, sem maturity mismatching, sem técnicas de expansão de crédito. Eu creio que commercial paper, repo, teria que ser diminuído de forma substancial, não anulado totalmente. É legal, empréstimo de curto prazo, sou contra. Leverage é uma coisa boa. Tipo, cara, fundos de private equity, são coisas normais, cara. São coisas boas, cara. Então, fundos de pensão, é tudo bom. O grande problema é um leverage
que tá se empilhando em inflação. Um leverage com uma expansão de crédito ex nihilo. Você tem laço, você resolve isso. Por que que o padrão ouro acabou no século passado? Pra terminar, por quê? Guerras, custo de guerras. Sempre assim. O stagnete francês começou assim. Custo de guerras, crises monetárias. E aí o governo quer gastar mais. Como que ele faz? Emite papel. Nunca deu certo. Por que que o padrão ouro acabou? Porque era melhor sem o padrão ouro? E aí os economistas só se ajustaram a isso? Não era porque era melhor. Senão sempre teriam usado o padrão Fiat. Desde que o papel existia. Porque nunca funcionou. Porque não tinha um sistema global que permitisse, mas... A razão de que terminou foi simplesmente porque Nixon terminou com o padrão ouro. Porque os Estados Unidos não conseguia mais fazer o padrão ouro funcionar sem ter uma crise nele mesmo. Idiotas que confiou nos Estados Unidos pra ter poder sobre monopólio sobre a moeda. Eles ainda possuem, de certa forma. O dólar e o euro são os mais fortes, né? Então, tu tem uma conotação de crédito. Só que se você tira todos os elementos inorgânicos na economia, tu tem um sistema que prospera. Então, se você ainda tem controle da taxa de juros, se você ainda tem controle monetário fiscal, tipo, todos esses controles têm que acabar. O que tem que ter somente são as leis. Então, tem que ter as leis que regulam o mercado, impedem fraude, então ninguém pode ter. Por exemplo, vamos supor que um banco privado emitindo moedas com lastro em ouro tá emitindo sem lastro real, sem ouro físico lá. Tem que ter inspeções com relação a isso, né? Tem que inspecionar, tem que ver se o ouro tá no cofre mesmo. Se não tem esse lastro, basicamente, tem que, obviamente prender as pessoas, né? Aplicar o rigor da lei para as pessoas. Então tem que ter as leis normalmente. Então, a única coisa que o governo tem que fazer é isso. É legislar, aplicar as leis, acabou. Como o Coisney diz, perguntaram pra ele, né? Quem que deveria governar então, se não o rei? E aí ele falou, a lei. Só isso. Sem um rei, quem deveria governar? A lei. No Brasil, quem deveria governar? A lei. A lei que cada um faz como quiser, do jeito positivista? Não. Uma lei com predicada em direito natural. Predicada na razão. E a razão não é... Tipo... 2 mais 2 é igual a 4. Tu não vai mudar isso. Se você mudar isso, você tá sendo irracional. Tá indo contra as leis da aritmética. Eu não acho que as leis... do ponto de vista prático, né? Os axiomas do direito são diferentes da matemática. Não são a mesma coisa, mas não são muito diferentes. Tu tem leis absolutas, né? Então roubar é errado. Matar é errado. Tu tem leis absolutas. Fraude é errado. E o fato que os bancos praticam fraude continuamente, usando as reservas acionárias e criando dinheiro ex nihilo, lucrando com isso, gerando inflação, é fraude. Então, essa fraude tem que acabar. E um padrão com lastro commodity e todo mundo emitindo. Cara, o certo seria não ter moeda legal tender e todo mundo emitindo com lastro na commodity que quiser. E ter o ouro apenas como o padrão fixo de tudo. Mas até lá, moedas emitidas com lastro em várias coisas. E as pessoas escolheriam qual usar, mas sempre com o ouro como base central. Então, no fim, o ouro que regularia tudo. Em questão para não ter confusão, né? Quando você ir no mercado, você tem confusão de como uma economia barter teria. Mas como tudo tem uma medida para ouro, então você não tem esse problema. Então, em onças de ouro. Então não tem como ter um sistema com moedas privadas, como commodities no geral. Então é isso, eu creio que eu não tenho todos os problemas resolvidos. Eu creio que teria outras questões que deveriam ser levantadas, mas creio que esse é o caminho para acabar com a inflação crônica, para evitar problemas no futuro de crises econômicas
Posteriormente eu vou falar sobre o teorema de ciclos econômicos de von Mises e Hayek e a relação com esse sistema. Então é isso.